Olá, Belinha, todos que acompanham o Jornal A Cidade, ouvintes, seguidores, os que acompanham as lives, que estão agora acompanhando o site. Essa é uma parceria nossa com o Jornal A Cidade. Todos os anos falamos um pouquinho sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, trazendo algumas dicas, orientações e falamos um pouquinho também sobre a redação. Então, o que temos para vocês hoje? Vamos comentar um pouquinho primeiro sobre a produção textual. Como sempre, a produção textual do Enem é um texto dissertativo argumentativo, então já é um gênero padrão. O que pede esse gênero? Que o aluno se posicione, que o aluno argumente, que o redator tenha capacidade de justificar aquela tese, aquele ponto de vista que ele defende e que ele possa apresentar uma proposta de intervenção ou uma proposta de solução para aquele problema apresentado lá na prova de redação. Bom, então nós temos na redação do Enem 5 competências. O aluno tem que, primeira competência, dominar a língua portuguesa escrita, pontuação, acentuação, concordância. Então, tudo isso está sendo analisado, está sendo avaliado na primeira competência. Temos como segunda competência o tema. O aluno tem que ser fiel, o redator tem que ser fiel, não pode fugir ao tema, certo? Então, tem textos base para você ler, para você ter um norte, né? Não é para copiar, não pode transcrever, senão vira plágio, e essas partes que forem plagiadas são descartadas da sua redação, mas são um embasamento muito bom para você ler antes de produzir o texto, justamente para lhe ajudar, lhe auxiliar para não fugir ao tema. Então, essa é a competência 2, não fugir ao tema, ser fiel ao tema e também desenvolver nessa proposta de tema uma tese, o seu ponto de vista, o que você pensa a respeito, de forma objetiva, claro, o que você pensa a respeito daquele tema proposto. Temos também a organização das ideias. O redator tem que ter bons argumentos. Então, ele defende um ponto de vista, mas ele tem que argumentar, tem que convencer a pessoa que está lendo, que está corrigindo a sua redação, que ele tem boas ideias, mas também bons argumentos para comprovar, sustentar aquilo que ele defende. Temos como outra competência a coesão e coerência, que diz respeito aos mecanismos linguísticos, aos operadores argumentativos que utilizamos para encadear os textos, para ligar a introdução ao desenvolvimento, à conclusão, para que o texto tenha uma sequência, tenha uma continuidade, para que não sejam parágrafos soltos, parágrafos quebrados. E temos, por fim, a quinta competência, é a proposta de intervenção. Então, normalmente o Enem traz temas que desafiam a sociedade, problemas da sociedade. Por isso a proposta de intervenção. O que você sugere? Não uma solução pronta e acabada, não uma solução perfeita. Não adianta colocar algo muito sonhador, muito fantasioso. O que você propõe para amenizar, pelo menos, aquele problema, reduzir aquela situação crítica. Isso é uma proposta de intervenção. Então, essas são as 5 competências do texto dissertativo argumentativo, que é o gênero que nós teremos no Enem no próximo domingo, certo? Domingo à tarde, né, quase 4 milhões de alunos em todo o Brasil inscritos para dissertar, né, sobre o tema que vai ser apresentado. E que tema pode ser esse? Eu sempre digo a meus alunos que não adianta querermos adivinhar o tema, nem sortear o tema, nem chutar o tema. O que temos que fazer é ler muito, assistir jornal, estar por dentro dos acontecimentos, das atualidades, estar por dentro de tudo. E você tendo boas leituras, você estando acompanhando tudo o que acontece nesses últimos anos, certo? O Enem também não é necessariamente o que aconteceu há 4, 5 meses, mas do último ano, dos últimos 2 anos para cá, tudo isso é atualidade, certo? Então, estar por dentro de tudo que aconteceu, das atualidades. Se preparar, estudar, redigir sempre, fazer vários exemplos, vários modelos de redação, corrigir, pedir para alguém corrigir, ver o que pode melhorar e vai se aperfeiçoando. Agora tem a questão do tema, né? Obviamente que mesmo você sendo um bom redator, estando bem preparado, é óbvio, né? Não podemos ser hipócritas, que tem temas mais maleáveis, mais leves, que tem temas que ficamos somos mais afins, né, com determinados temas. Então, o que poderíamos sugerir para o aluno ler algo, pensar, levar algo mentalizado, que são temas muito bons, muito fortes, e que foram muito presentes na mídia nesse último ano? O combate à fome, certo? O combate à fome é um tema forte. Temas envolvendo a pandemia, como o negacionismo e a vacinação contra a Covid-19. Os impactos da pandemia na educação, tema muito forte, muito bom também.
E não podemos deixar de citar a democracia, né? Até porque tivemos os ataques de 8 de janeiro, então a democracia esteve em risco, suspeitas, propostas de golpe contra a nossa democracia, então esse é um tema muito forte também, ok? Então, pandemia, vacinação, negacionismo, a educação nesse período pós-pandemia, porque dificultou o processo das crianças, principalmente, que estavam aprendendo a ler, então tivemos o ensino remoto, que foi o ensino online. Então, quais os desafios que restam, né? Quais os desafios que temos pela frente para as crianças e adolescentes também que enfrentaram esse período e tiveram algum déficit de alguma forma na sua aprendizagem. E tema muito forte também que não podemos esquecer, a questão do bullying, né? Bullying, falta de respeito, ou os ataques, né, que tivemos nas escolas, sejam ataques físicos, ataques cibernéticos, são temas muito presentes também, e homofobia, né? Então, temas que envolvem o desrespeito, a discriminação, o preconceito, também são temas muito lembrados no Enem. Então, um desses temas, como você estruturaria a sua redação? Introdução. Começa a desenvolver o tema, apresentar o tema, começa apresentando uma tese sua, o que você pensa, numa linguagem objetiva, certo? Sem linguagem pessoal, numa linguagem objetiva. O que você pensa a respeito daquele tema, fazendo uma crítica, se posicionando, ok? E nós temos alguns elementos que enriquecem o texto. Citar um filósofo, um autor famoso, alguma citação dele que se encaixe no tema, um exemplo de algum filme, de alguma série que tem algo relacionado àquele tema, um artigo de lei, um artigo da Constituição brasileira. São algumas dicas que você pode usar para contextualizar. O primeiro parágrafo é a introdução, um elemento histórico. Por exemplo, quando fala de vacinação, podemos citar a revolta da vacina lá de 1904. Isso é um elemento que contextualiza. Quando falamos de democracia, de liberdade, podemos contextualizar lá com a Revolução Francesa, lá com as diretas já, aqui mesmo no Brasil. Então, são elementos históricos que se usa para contextualizar e para dar uma força, mostrando conhecimento do candidato no início da redação. Vem o meio da redação, que é o desenvolvimento, é onde você vai apresentar os argumentos. Esses argumentos podem ser apresentados através de pesquisas, de dados, de números, estatísticas, comparações, certo? Citações também de autoridades no assunto. Se eu estou falando de um tema ligado à educação, eu cito o Ministério da Educação. Se eu estou falando de um tema ligado à saúde, eu cito o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde. Então, eu busco as autoridades. É como se fosse uma muleta. Eu estou me apoiando numa autoridade porque ela é a palavra final, a palavra máxima sobre aquele assunto. E temos a conclusão, que é a proposta de intervenção, que você propõe para amenizar aquele problema que interfere, que atinge a sociedade. Então, como eu já disse, nada muito fantasioso, nada muito sonhador, mas algo palpável, algo com os pés no chão. Então, normalmente pode se cobrar do poder público, das autoridades, mas não ficar restrito só a isso, né? Não ser também tão raso, temos que aprofundar um pouco. Sugerir, o que é que você sugere? Campanhas nas escolas, educar as crianças desde cedo para que não se tornem adultos cometendo aquelas atrocidades, se for um tema relacionado a isso. Campanhas nas redes sociais. Então, como chegar à criança, ao jovem, a educá-los para depois chegar aos adultos e aos demais setores da população, da sociedade, para que aquele problema possa ser combatido e seus efeitos serem amenizados. Então, em linhas gerais, é isso que temos para vocês, né? Desejamos a todos boa sorte, né? Principalmente aos que estudaram, que se prepararam, que possam fazer uma boa prova, obter o êxito. Encerrando, eu deixo aqui um pensamento do professor filósofo Mário Sérgio Cortella, que sempre deixa muitos ensinamentos valiosos para todos nós em sua vasta coleção. E no livro A Sorte Segue a Coragem, ele diz: a sorte segue a coragem, desde que a coragem seja competente. Então, se você está preparado, estudou, se dedicou, fez valer o esforço, com certeza vai alcançar o mérito e a sorte vai te acompanhar. Boa sorte a todos.